Bem-vindos de volta a mais um episódio do Fala Equena. É esse podcast que junta um pouquinho de corrida, um pouquinho de vida real, histórias reais de pessoas reais e corres reais. Aqui a gente vai falar um pouco sobre pace? A gente vai falar sobre pace, mas aquele pace que a gente consegue encaixar na nossa vida real. Hoje eu tô aqui, assim, para contar uma história com uma pessoa que eu, assim, conheço há muito tempo, acompanho nas redes, mas a gente se encontrou tem coisa de um mês e meio, mais ou menos, atrás, uns 2 meses atrás, pessoalmente. E aí, assim, além dela ser mãe, que já é uma maratona da vida, né, gente? Aí ela trabalha, que aí é uma ultramaratona, porque aí ela é fundadora, ela é CEO, e aí ela ainda tenta, dentro de tudo isso, tenta não, consegue encaixar um treino. Aí já virou um triatlon da vida real, gente. Essa pessoa que está aqui comigo hoje, Bruna Rodrigues, que é mãe, atleta, publicitária, criadora de conteúdo nas redes, fundadora da Brook, uma produtora de audiovisual com lideranças femininas, que é isso importante a gente dizer aqui. E ela faz tudo isso acontecer. A Bruna, gente, é a própria Barbie Profissões. Muito bem-vinda. E além de tudo, ela faz o que ainda? Corre. Há 7 anos, né, amiga? Há 7 anos, amiga. Amiga, seja muito bem-vinda! Obrigada por essa apresentação. Tô muito feliz, sabe? A gente tinha um crush de amizade, eu acho, né? Tinha nas redes, tinha vários amigos em comum, e eu pensava, ai, quero conhecer. Amiga, Ai, então aqui, entendeu? eu ficava, gente, ela é tão ótima, ela é tão maravilhosa. Olha lá, esses truquinhos dela. Será que a gente não vai ser amiga um dia? De repente, na corrida, a gente se encontra ali e tal. E é sempre assim, né? Eu sempre encontrei as pessoas que eu tinha muito crush de amizade ou coisa assim. Um determinado momento começaram a correr. Aí eu, tipo, encontrava as pessoas e, ai, vem cá, vamos ser amigos. Eu acho que a gente acaba tendo uma troca de energia, assim, e acaba tendo, de alguma maneira, hábitos parecidos, porque gosta das mesmas coisas, às vezes até circula nos mesmos lugares, mas nem sabe, né? Eu brinco que São Paulo, às vezes, as pessoas, né, têm essa coisa de São Paulo ter uma cidade grande, mas eu acho que os nossos nichos, né, a gente acaba sendo nichado, por maior eu permeio vários lugares, mas assim, Sim. aquele lugar onde estão os meus amigos, onde estão as coisas, sempre estão as mesmas pessoas. Então, apesar de ser muito grande, a gente acaba sempre se encontrando nos mesmos lugares, reencontrando as pessoas. Então, assim, eu acho isso muito legal também daqui, porque é isso, né? Às vezes a gente não consegue conhecer as pessoas novas, mas a gente conhece as pessoas que a gente quer. E a gente põe no universo essa pessoa meio tilelê, Sim, adoro. sabe? Eu boto tudo no universo que eu quero, porque eu acho que ele se encaminha de botar a gente. Com certeza, com certeza. Até a gente já circulou nos mesmos lugares sem se conhecer pessoalmente. É amiga de várias amigas, vários amigos. E quando eu soube do podcast, eu amei a ideia. Adoro ver amigos empreendendo. Então, tô também. super Ou feliz. prêmio, né? A gente sabe que às vezes a gente faz umas coisas demais, né? Mas é muito bom. E assim, foi muito legal que quando eu pensei no podcast, assim, eu queria muito. Faz muito tempo que eu quero ter um podcast. Tem um tempo já. Mas eu sempre ficava, mas o que eu quero falar? O que eu quero falar? Aí quando eu pensei, eu falei, cara, eu quero falar sobre a vida real das pessoas. E para além dessa vida real, eu quero falar sobre como o esporte entra em tudo isso, porque para mim foi uma real virada de chave mesmo, né, na minha vida, assim. Então, eu queria estar com pessoas que também tivessem esse mesmo lugar, mas eu queria poder contar, que essas pessoas contassem essas histórias reais, assim. Então eu vou começar Legal. aqui, olha, que eu quero saber o começo de tudo, da onde vem. Como que começou? Como que o esporte entrou de fato na tua vida? É uma coisa recente ou é uma coisa assim que vem desde sempre? Tá. Acho que o esporte pra mim teve várias fases, tá? Eu, desde criancinha, assim, sempre gostei de esporte. Comecei na dança. Então, atividade extracurricular de escola, aquela coisa assim. Eu já era uma criança bem espoleta, que queria sempre fazer um monte de coisa. Devo ter dado muito trabalho pra minha mãe. E aí, aos 8, eu comecei a dançar até os 28. Cara, Que foi balé ou outro tipo? Eu era uma péssima bailarina, mas eu me encontrei na dança de rua. Ai, eu amo. E até os 28, que foi quando o Theo nasceu, eu dançava, tinha grupo de dança, viajava no sul, porque tinha festival, tinha workshop de dança, então eu era muito apegada à arte e ao esporte, porque explorava muita criatividade, né? E muita resistência também, porque a dança de rua, principalmente, né, tem várias modalidades, a gente vai aprendendo muito, porque é um universo, assim, muito massa de viver, assim, também, uma né? partezinha da cultura do hip hop, né? E aí eu vivi isso
muito apegada ao esporte em grupo, né? Porque eu sou aquariana, eu gosto muito de estar sempre ali com as pessoas, acho que cria essa relação de interdependência, né? E isso me motivava muito, mas eu não fazia nenhum outro exercício para aprimorar a resistência, para fazer mais um cardio, porque a própria dança em si já era muito pesada. Não, eu imagino, E porque eu aí? vejo, às vezes, assim, assistia, meu filho gostava de assistir também, e eu falava, gente, imagina. E a gente, enfim, jovem, cheios de sonhos, sem filhos, né? Ah, não, A maravilhoso. gente ensaiava na academia até 2 da manhã, quando tinha competição. Enfim, né? Virava uma família aquilo ali. Só que quando o Theo nasceu, em 2016, Você já estava aqui em São Paulo? não, Não, Porto Alegre. estava em Porto Alegre ainda. Aí tudo mudou, né? Enfim, Sim. óbvio que a gente tem uma capacidade muito magnífica, né? De adaptar a vida e receber, porque não foi um filho planejado. E aí, em 2016, eu não consegui mais acompanhar a agenda de manter as aulas em grupo, nos horários da academia, nos horários dos outros alunos, né? Porque às vezes até a gente tinha ensaio no final de semana. E aí com um filho pequeno também, assim, bebê, não Exato. como. Tenho vídeos do Theo me vendo dançar e acompanhando os ensaios no comecinho, mas infelizmente eu deixei esse hobby, que também era meu esporte principal, de lado, porque nunca fui boa em futebol, nunca fui boa em vôlei, essas coisas assim, que às vezes despertam talento na escola. E aí, quando eu deixei a dança, eu lembro muito que a psicóloga do meu trabalho dizia assim: Bruna, tu não pode parar. Precisa ter sempre uma atividade de descarga, porque tu já tem uma rotina muito cheia, muitas responsabilidades e tal. Na mesma época eu tocava bateria também, né? É verdade, gente, eu esqueci deste detalhe aqui, que isso Não, mas eu sou Amiga. primeiro que tu me chamou de atleta, mas eu sou amadora. Não, mas é um atleta. Atleta, pra mim, é todo mundo que faz esse corre da vida, meu amor, já é atleta. Então também não quero me comparar aqui, porque eu fui uma baterista, tive banda 12 anos da minha vida, assim. Eu achei demais quando me Mas mandou a Mini Bill eu vi isso. Eu falei, gente, vou chamar pra minha banda. Imagina, amiga, vamos talvez viver essa segunda fase. Ai, vamos, a gente bota as crianças junto, porque já estão numa idade ótima. Une o útil ao agradável. Então, perfeito. Mas enfim, sempre foi também um segundo plano, né? Sim. E aí ela me disse, tu não pode parar nem a dança, nem tocar a bateria, porque são coisas de descompressão, que te fazem muito bem e ajudam né? a lidar com a carga do dia a dia. Até porque na publicidade, no audiovisual, a gente passa muitas horas na frente do computador, né? Sim. E aí eu comecei a correr. Então, eu tenho o histórico do aplicativo que eu comecei a usar de 2017. E eu lembro que na época foi uma coisa assim, que não tinha conteúdo de corrida como tem hoje. Eu tinha até um pouco de vergonha de sair na rua e pensar, ai, vão me ver correndo. Como se realmente as pessoas se importassem, né? Não, esses dias eu falei assim pra uma. Eu não lembro qual foi o assunto, mas aí eu disse, gente, o dia que eu entendi a minha insignificância no mundo, Nossa, quão insignificante eu sou, porque a gente tem uma mania. poderosíssimo. Isso é poderosíssimo, porque quando a gente entende que ninguém, gente, tá nem aí pra gente, que as pessoas estão vivendo a vida delas e indo. E assim, obviamente que às vezes um momento ou outro você lembra, ou você se compara, ou você coisa, mas aí você já esquece, porque você tá todo mundo tão sobrecarregado. Quando a gente entende essa real insignificância do mundo e a gente se coloca nesse lugar, acaba, a gente não tem mais problema, assim, problema que eu digo, não problema, enfim, problemas reais, assim, mas esses problemas de tipo, ai, será? Essas dúvidas. Se eu não souber, se não for boa Gente, nisso. ninguém tá nem aí. E eu acho que a corrida tem isso de cada um seguir no seu ritmo. Dizem até que é o esporte individual, mas coletivo de todos, porque a gente vai se conectando de alguma forma, realmente. Mas quando eu comecei, era uma atividade de descompressão para manter o corpo em movimento. Sim. Também, óbvio, né, pressão estética, questões corporais pós-maternidade, eu me reconhecendo no meu novo eu, que também foi um processo. Então a corrida, ela foi muito importante para minha saúde mental, mas também para adotar um esporte. E eu falo para todo mundo que começou a correr nos últimos 2 anos, 1 ano para cá, que eu busco constância. Eu nunca busquei ser uma atleta, eu tenho fases, né? Sim. E até já li livros sobre isso e escutei outras pessoas falando que a gente às vezes pega um ranço, às vezes volta a correr, Eu tenho muito isso. evoluir o pace e tal, e eu sempre fui mantendo. Meu objetivo é nunca parar. O meu E eu também. acho que isso sempre me ajudou muito, sabe? A conseguir, tipo, lidar, né, com as coisas da vida, assim. Eu comecei a correr também, eu tenho 2 fases na corrida. Uma foi, o Gael de 2013, aí eu, 2013, meu Deus, a mãe louca, desculpa, filho.
A mãe tá trabalhando demais. Ganhou de 2013, outubro de 2013. E eu lembro que em 2015 eu comecei a correr, porque eu queria correr uma meia maratona. Nossa, Meu sonho. começa já querendo Amiga, eu sou louca. conquistas. Eu sou meio maluca. E a corrida, Eu senti. você sentiu, né? Eu também sou. Que tem uma coisinha meio doida. E foi muito legal, porque eu acho que a corrida, ela conseguiu trazer esse lugar pra mim, assim, do tipo, gata, você não precisa correr uma maratona se você não quiser. Você não precisa fazer uma meia maratona. Porque eu sempre tive uma coisa muito assim, de tipo, de burrinho de carga, sabe? Que você bota aqui os negócios assim e vai. Isso, por um lado, é ótimo, porque eu sempre chego onde eu quero. Mas, por outro lado, ele também me faz perder, às vezes, a visão do, sabe? Do todo, assim, do 360. Quando o Gael nasceu, ele nasceu com vários problemas de alergia. E aí eu amamentei até amamentei ele de 3 anos e meio, mais ou menos. E nessa época eu emagreci muito. Por quê? Pra eu amamentar ele, eu não podia comer. Perda de energia. E ele não podia comer, amiga. Assim, a gente passou 1 ano e meio à base de arroz, batata, cenoura, frango e alface. Vocês dois. Os dois. Era o que a gente podia, porque ele reagia a tudo. Carne vermelha, feijão, ovo. Sim, que mostra que a gente não tem controle de Não nada. tinha controle de nada. Eu lembro que eu falava, filho meu não vai comer açúcar antes dos 2 anos, meu filho que não sei o que, meu amor, meu filho não podia comer nada. O açúcar, quando o dia que ele catou um negócio que ele queria comer eu nunca vou esquecer, tem uma foto dele se esparramando de brigadeiro, porque aí a mãe, que cantava, que era da noite, de repente eu também não foi planejado, eu me vi mãe, eu também parei, e eu fui fazer gastronomia. Olha aí, uma história que quase ninguém sabe, eu contando aqui pra você em primeira mão. Nossa. Eu fui fazer um curso de gastronomia depois confeitaria inclusiva. E aí eu fundei a Brigadeiroquê na época, lá em Araraquara, e eu trabalhei 3 anos e meio, 4 anos, fazendo doces, bolo, brigadeiro, coxinha, pão, brownie, tudo para pessoas celíacas e intolerantes à lactose e tal, e veganos. Eu tinha uma cozinha por um tempo, uma confeitaria inclusiva, porque meu filho não podia comer. Claro, pela experiência própria. Pela experiência própria. E ele comendo aquele brigadeiro sem... Coisa que eu tinha 1 ano. Falei, gente, eu não vou privar meu filho disso. E aí eu emagreci muito. E a pressão estética entra nesse lugar, né? Tipo assim, esse emagrecimento me fez entrar no lugar, tipo, eu sempre fui gorda a vida inteira, de repente eu tava muito magra, todo mundo falando que linda. As pessoas elogiam e não sabem o que tá acontecendo. E não sabiam, no fundo, que era uma magreza de, tipo, uma pessoa desnutrida, que estava trabalhando horrores. E aí eu comecei a correr, porque aí eu falei, eu quero fazer uma meia maratona, porque agora eu sou magra, não sei o quê, mas não durou na época, porque é isso, ninguém corria também. Eu lembro que eu quis fazer um grupo de meninas corredoras lá em Araraquara, a gente ia correr juntas, às vezes, porque tinha o lance do medo, né, de correr sozinha. Lógico. Que a gente ainda enfrenta. E foi muito doido. E aí a corrida volta também na minha vida em 2020, né, porque aí eu parei, eu tive um ranço, tive uma lesão no pé também, que me afastou um tempo. Voltei a engordar muito, vim para São Paulo, vida maluca, e voltei a correr só em 2020. Mas esses contornos eu acho muito bonitos, assim, né, tipo... Sim. Mas eu acho que a gente vai evoluindo emocionalmente, vai passando por fases da vida, e aí a gente vai tentando entender como é que o esporte entra, assim, porque, né, eu imagino que tu deve ter lá uma prateleira de prioridades, e aí hoje, infelizmente, o esporte não é o primeiro, eu tenho o trabalho, eu tenho meu filho, e aí eu vou encaixando, assim, eu diria que ele tá lá no 5º lugar, o que já é muito bom, né? Já é ótimo. Na vida que a gente tem... Então hoje em dia eu não tenho horário. Eu acho que isso foi uma coisa também que me fez escolher a corrida. Eu vou a hora que eu quiser. Vou à noite, eu vou meio-dia, eu vou de manhã. Quando eu corro prova de manhã, eu fico impressionada, inclusive, com o quão melhor eu corro, porque eu tô tão acostumada a correr na hora de almoço. Eu também. Sol Ou à noite. super quente. Ou às vezes à noite a gente tá cansada, né? Então eu tento também não me comparar. Eu também. Eu teve uma época que eu me comparava muito, porque eu achava que para ser corredora e performar, porque eu tive essa época maluca, você teve? Tipo, uma época de achar que você queria correr. Eu ainda quero, gente, um dia eu vou correr pra Pace 4, assim, 3,50. Assim, eu sou meio maluca também de querer testar o meu limite. Isso. Eu adoro, porque é uma vida só que a gente tem, né? Então eu tenho muita vontade de testar novos hobbies, de tentar novos esportes. E a corrida traz um pouco dessa superação, né? Até onde o meu corpo pode me levar. Então,
Eu nunca tive a pira de correr maratona. Não. Também, assim, sei lá, ser medalhista. Mas eu pegar pódio, eu também nunca tive. Evoluir aos poucos. E quem mais acredita em mim é minha personal, né? Porque, às vezes, a minha impulsora, que vive aqui dentro, fica me dizendo assim: "Ai, não, nem tenta", né? Você não vai Porque conseguir. eu me comparo com pessoas que, de vez em quando, né, caio nesse erro, infelizmente, que não têm filhos, que trabalham menos horas, que se dedicam muito mais ao esporte. Mas aí quan vem aquele bichinho, né, fala: tá, quem sabe tu te compara com aquela pessoa ali que tá no Que é parecida com você. 4 e tal". E aí eu tento ir um pouquinho mais, mas eu sempre busco tentar não me lesionar, porque eu sei que um dos maiores erros de quem começa a correr é não olhar para o limite do próprio corpo, Sim. né. E quando eu tenho dúvida e digo: "Não, não, não, isso aqui eu não consigo", a minha personal me incentiva muito. Eu faço musculação com ela, e aí ela já me levou para fazer provas na praia, com travessia de rio, com trilha, porque ela também é maluca tipo nós, aliás, pra poder Ai, aliás, eu quero essa pessoa, como é o nome? ela tá, é a Gabi Bueno. Gabi Bueno, eu sei quem é! A Gabi, a gente pode ser amiga também, será? Eu tenho uma amiga que treina com ela também, Sério? sempre me fala e Hoje ela tá fazendo uma prova, tipo, de teatro lá, no seu nome, ela estava bem será que é o legal. Ironman? Não, Ironman hoje Eu não sabia Ironman. 70.3. Ai, amiga, Pode ser. vou errar se eu te disser Gabi, qual vamos é. ser amiga, porque eu amo um 70.3 Só também. que daí, assim, se alguém eu vou te contar como é que ela me incentiva. Ela vê que eu tenho potencial, porque ela sabe que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou atrás. Ainda mais se alguém tá dizendo: "Bruna, tu consegue". Aí eu vou. Só que daí ela me coloca numas provas, tipo, uma vez a gente foi correr uma prova na praia de 42 quilômetros, dividindo em grupo. Ah, eu acho muito legal isso. Muito legal. Só que assim, eu corri a prova inteira pensando: "Nunca mais eu vou fazer isso". Porque acabou, e eu queria fazer de novo, né. Óbvio. Mas Todas as aí minhas meia maratonas eu corri desse jeito. é, Eu corri 3 ou 4, eu sempre terminava e falava: "Nunca mais vou fazer isso". Aí já estava inscrita pra próxima. depois pra próxima. Essa prova que ela foi fazer hoje, ela falou que ia fazer acho que 25 quilômetros, uma coisa assim, porque também tem trilha, que ela gosta muito, né, Sim. de associar o esporte à natureza. Ela nada também, alto mar, essas loucuras aí que a gente vê. Ela tá super nessa fase. E aí a gente foi pra essa prova, mas ela não me contou os detalhes. Na sexta-feira ela disse: "Assiste aqui a palestra onde eles vão apresentar o percurso e alguns cuidados, algumas coisas assim". Ela já tinha me dito o tênis que eu tinha que usar e: leva uma Uma mochila de hidratação". Quando eu olhei onde eu estava me metendo, não, eu pensei: "Tá maluca, mulher?". Mas ele não tinha mais tempo, então eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir. A gente foi em 2 grupos inscritos na prova, e aí eu acompanhei, eu era a primeira a sair, então eu não podia decepcionar as Não. 4 pessoas que estavam lá me esperando, né. É. Mas assim, ela fez direitinho, assim, eu fui mordendo cada isca, entendeu. Isso E que isso eu me acho. motivou muito, porque esse poder de saber que eu tenho uma influência no coletivo, que as pessoas estão contando comigo, me faz muito, superar limites. Sim. E nessa prova, por exemplo, que eu sempre conto e tenho vontade de fazer de novo, Ai, vamos, eu topo fazer. claro, eu fui até o final acompanhando uma pessoa que eu sei que tem muito mais preparo físico do que eu, sabe. Sim. Óbvio que eu não faço isso todos os dias, mas eu acho que a vida é isso, né. Exato, mas é que eu acho que quando a gente tem, por exemplo, a Gabi nesse lugar de te conhecer também, porque assim, é um treinador, um coach, né, ele precisa conhecer com quem ele tá lidando. Tipo, qual é o aluno Sim, dele, com né, certeza. quais são hoje o meu coach de corrida, por exemplo, o Rafa, beijo da ForRun, ele é um cara que me conhece muito, ele conhece a Ikena lá de trás, 5 anos atrás, quando eu comecei, porque ele trabalhava também na assessoria que eu estava. E aí é isso, ele sabe os meus limites, ele sabe quando eu posso ir mais, quando eu posso ir menos, porque é isso, gente, eu tenho uma vida, às vezes eu trabalhava às 7 da manhã, meia-noite, então, tipo, como que eu vou encaixar isso? Porque eu não quero deixar de fazer. Então, quando eu parei também de me cobrar sobre horários, porque eu tive essa época de achar que eu só ia ser boa e corredora o suficiente se eu acordasse todo dia 5 da manhã e fosse correr esse horário. Nossa. Com esse frio de São Paulo, Sim. amor, não dá. Porque Araraquara, morar em Araraquara era o máximo, porque não tinha outro horário. Você tem que ir 6 da manhã, ou você vai às 6 da manhã, porque já tá 30 graus, ou você vai às 6 da tarde, que tá 30 graus de novo. O período entre 7 e 5 e 6 é 39 graus, 35 graus seco, 37. Então, assim, impraticável.
Um dia eu fui fazer isso, quase morri no meio do caminho. Então, era ou de manhã ou à noite, tinha que ir. Então, eu tô muito cansada, ou muito cansada, ou muito cansada. Não tem Sim, muito o que fazer. momento Os cansado. 2 momentos cansada. E é importante ter essa pessoa que acredita em você. Com E certeza. principalmente quando isso vem do seu treinador. E dele olhar e entender, tipo assim, pô, a Bruna é mãe, a Bruna é CEO, a Bruna fica. Ô, quantos dias você não vai fazer gravação? A gente faz gravação e fica o dia inteiro em pé, amiga. Aí como que você fala, vou correr agora à noite? Tipo assim, não dá. E às vezes eu também vou fazer cobertura de conteúdo de corrida, né? Esse eu gosto. Tem esse rolê também. Pode me levar, me chama que eu vou. Eu adoro. Quando me perguntam, tu quer uma moto? Eu adoro dizer, não, eu vou correndo. Eu vou correr. Eu vou dar um gimbal só, um gimbal, um sonho, um tênis bom. Exato. Eu amo. Eu vou correndo e eu amo. E aí, às vezes, eu encontro amigos corredores na prova. E aí eu pego, porque eu sei que a pessoa vai sorrir pra mim, vai se empolgar pra aparecer no vídeo. E eu corro do lado. Eu acho isso muito gostoso. Não, eu acho muito legal isso, porque é isso que você falou, motiva. E aí também motiva a gente a ir além, né? Porque, como eu te perguntei, se você se comparava, se você era essa pessoa que queria correr mais rápido, queria fazer maratonas. Eu acho importante sempre dizer que eu falo isso para todas as minhas amigas, às vezes elas dizendo assim, mas eu só corro 100 metros. Eu falei, sim, você já é um corredor. Sim. Se você corre 100 metros, 200, 300, 1 quilômetro, 5, 10, 15, 21, 42, ultramaratona, Ironman, não tem problema, amor. Você já é corredor. E tu já parou pra pensar quantas pessoas tu deve ter incentivado a começar a correr? Cara, outro dia, assim, olha. Sim, de mostrar a rotina, né? E assim, de tipo ser real, que é isso que eu sempre falava, gente, eu não aguento mais ver, é isso, né, que a gente tava falando. Não tinha conteúdo de corrida há, sei lá, 3 anos atrás. Vou pôr 5. Quando eu comecei a correr, o conteúdo de corrida era diferente. Isso, era mais profissional. Eu era mais funcional, de alta performance e tal, não tinha tanto. De repente, aí começou a vir o corredor amador, mas mesmo assim o corredor amador que corre pro Pace 4. Sempre pessoas muito magras, performando muito, e eu me sentia um alienígena, porque eu era, além de ser uma ex-obesa, então não conseguia também performar, não tava, eu vivia no limite ali também da performance, porque, cara, não dava. Eu sou mãe também, tinha 1001 obrigações, pandemia, a gente tudo lelé da cuca. Mas me cobrei muito, e aí foi a primeira vez que eu tive uma brochada, assim. Eu lembro de 2023, que foi quando eu lesionei o pé e tive que ficar afastada depois da minha meia maratona do Rio. Eu dei uma brochada da corrida, das pessoas da corrida, porque eu falei, cara, é todo mundo maluco, e assim, maluco do mal, achava, sabe? Tipo, todo mundo precisa ficar só pra postar no Strava. E aí se faz um dia... É um veneninho, né? Isso daí. Amiga, um dia faz um treino ruim, não posta, porque... o pessoal vai ver que eu corri pace 6 ou pace... E daí? Eu sempre falo, gente, hoje eu corri leve, hoje... esses dias eu vi um vídeo que era uma menina correndo, eu adoro conteúdo de corrida no TikTok. Eu adoro. E aí ela tava terminando e parava, e ela dizia assim, eu tenho vergonha das pessoas que vão ver que eu parei e vão achar que não é treino de tiro, mas que eu não aguentei a corrida. Isso. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí, ninguém tá vendo. E dane-se o que as pessoas estão pensando. Por que você tá indo correr pensando que os outros vão pensar de você? Já começa errado. Já começa errado. E eu queria te perguntar uma coisa, assim. Qual hoje é o seu maior desafio? Tipo, eu quero saber os seus 2 maiores desafios. Dentro dessa vida maluca que você tem, né? De, tipo, tá sempre trampando horas e horas e ter o seu filho e ser mãe solo, né? Tipo, você tem guarda compartilhada, coisas como que é essa história. Então, conta um pouquinho disso pra mim. E me conta também, assim, o outro desafio que eu quero saber seu é, se você tem algum desafio que você fala, pô, eu quero fazer tal prova, esse daqui hoje é meu, tipo, sei lá, quero fazer uma ultramaratona na serra. Você já disse que não gosta de correr, não quer correr longe. Quer me convidar? Amiga, olha, eu tenho um convite, assim, maravilhoso pra gente fazer, hein? Então, no mundo do esporte, eu tô numa fase bem feliz, assim, bem a fim de aumentar o volume. Não penso em correr maratona, mas fiz agora a minha melhor prova de 10 e fiquei super feliz. Já fiz 14 e, assim, não tenho essa pira de correr com planilha e ficar acompanhando num curto prazo minha evolução. Mas eu tô gostando
Então, eu não quero parar. E, ao mesmo tempo, eu faço musculação, porque, né, no fim a gente Não, tem que fortalecer. carregar caixa pra se mudar de casa, carregar os netos, então a gente precisa estar bem. E ajuda muito, né? Acho que o fortalecimento pra corrida é, tipo, a pessoa que não faz é a hora que vai lesionar, entendeu? Vai dar um problema. Então, eu acho que hoje até a minha personal deixou essa pulguinha atrás da minha orelha, assim. Ela falou de uma prova que ela queria que eu fizesse no ano que vem, talvez essa que ela tá fazendo hoje. Eu falei, vamos ver, vamos ver. Eu acho que eu tô querendo ter um desafio mais de longo prazo, sabe? Seguir fazendo minha corridinha ali, organizando minha vida social também, que às vezes é difícil. Sim. Então, acho que no mundo do esporte eu quero aumentar o volume aumentar a quilometragem e sentir essa evolução mais devagarzinho, assim. Porque pra mim é mais importante não deixar de fazer. Sim, Pra mim, esse é constante. o maior desafio. É olhar e saber que eu corri 3, 4 vezes na semana, sabe? Então, E mesmo que às sempre, vezes tem seja... vontade, assim, de falar assim, eu quero ser uma corredora pra sempre, tipo, ser uma velhinha corredora? eu tenho. Eu acho bonito. Quando eu vejo os velhos na maratona, eu fico chorando. Ai, os velhos me ultrapassando. Os velhos, um dia serei eu. Sim, alguém falou que ia correr com o Drauzio Varela, né? Ele Meu sonho. correu uma maratona. Ele fez todas as majors. Anos. Maravilhoso. Cara, e na vida pessoal, profissional, assim, eu acho que eu tô buscando alguma coisa nova. Porque eu tenho uma empresa já faz uns 6 anos, né? Que tá indo super bem, a gente trabalha com marcas muito legais. Eu amo. Acho que a gente conseguiu construir uma identidade para produzir, criar conteúdo, né? E eu tô cada vez mais indo para direção de conteúdo, para criação. Então, talvez esteja aí um momento de eu criar algum projeto novo. Não sei qual. E você é professora também, né? Tem isso. Eu esqueci de toda essa abertura dela, gente, mas eu vou lembrando no meio do caminho, porque é isso, Barbie Profissões. A Barbie Profissões. 82 profissões. A loira e a ruiva. A loira e a ruiva. Tem as duas. A gente agora também vai montar uma banda de... A banda... a gente tem uma banda só de menina. Posso sonhar. Amiga, você pode tocar bateria. Olha o hiperfoco já, né? Foi pra outra... Você toca bateria, eu quero tocar guitarra e cantar. Tá. Porque meu sonho é, sabe, fazer solos, assim, cantando tipo Alabama Shakes, sabe? E aí a gente precisa de uma baixista. A gente vai abrir essa vaga aqui. Bom, gente, pega aí, ó. Pega a visão. A gente tá procurando uma baixista. É isso. E se fizer algum esporte também, a gente dá preferência. Não, tem que fazer, gente, desculpa. A gente vai... Aquelas que eu tô brincando, a gente pode incentivar você a fazer também. Mas se for uma baixista corredora ou triatleta, ou tipo, como que chama aquele outro negócio que... CrossFit. CrossFit. Eu sonhei um dia fazer CrossFit, mas eu acho que... Uma vez eu fui pular na caixa, quase quebrei um dente, então... Amiga, não dá pra quebrar dente nessa altura do campeonato. Os meus 2 da frente que eu fiz, eu gastei de uns R$3.000. Não dá. Perigoso. Mas voltando. Então, eu tô dando aula agora, numa formação é um curso de carreiras criativas. E aí eu tô junto com a Lari Magriço, que também é uma outra pessoa muito legal. Gente, tô só pra botar aí nessa lista de convidados. Já tá aqui no Vou Convidar. Então, ela me chamou, porque eu sou muito aquela pessoa do sim, né? Se brilhou meu olho e é uma coisa que eu vou curtir o processo, porque pra mim é muito mais sobre eu estar fazendo do que o chegar lá. Eu gosto do momento, de estar vivendo ali, estar trabalhando dando risada, sabe? Então, ela me ligou dizendo, olha, tem uma ideia maluca aqui, eu acho que tu vai topar. Eu falei, tá, já topei, né? Já disse sim pra você. Então, a gente tá nesse curso e tá sendo muito legal a experiência, porque eu gosto muito de estudar. E já fiz formação de direção de fotografia na Academia de Cinema aqui em São Paulo. E eu queria fazer. Mas eu tenho vontade até de fazer outra graduação. Eu também. Esses dias eu quase fiz a maluquice de me inscrever que é a faculdade. Cara, eu queria muito. Amiga, eu queria muito. Quando eu vim pra São Paulo, muitos anos atrás, eu queria muito fazer moda. Meu sonho era ser assim, eu queria, tá vendo? É isso, uma grande louca. Eu queria fazer, eu queria ser stylist, eu queria criar figurinos, desenhar figurinos, porque é isso, eu que faço todas as minhas coisas. Mas de alguma forma, tá aí dentro, né? E de alguma forma eu consigo fazer. E às vezes monto pras pessoas também. Tipo assim, eu tô precisando de um negócio, não, eu tenho tudo que aqui em casa eu levo. Não, eu vou comprar. Eu, tipo assim, eu sou essa pessoa que gosta. E aí eu não tive a oportunidade, assim, de fazer, terminar, coisa. Eu fiz design de moda um tempo no Senac, depois terminei um curso depois lá em Araraquara também de desenho de moda.
mas daqueles cursos livres, aquelas coisas. E esses dias apareceu Doneida, e eu tô falando aqui com certeza, eu vou receber essa mensagem depois no Instagram. Apareceu uma publicação, como que fala? Um public post lá, um ad, sobre, eu não sei, eu não lembro se era acho que era Belas Artes, de moda. Já era uma coceirinha. Das 6h30 às 11h30 da noite. Tipo, aí eu pensei, acho que dá pra eu sair do meu trabalho. Sempre a gente acha que dá. E muitas vezes já deu, né? Muitas vezes já deu, mas não dá mais. 38 anos, né? Assim, eu vou fazer 38 esse ano, não dá pra eu fazer uma loucura dessa. Agora não. Mas essa coisa do curso que eu falei, os livros eu queria. eu tô gostando muito de mentorar os projetos criativos que a gente está desenvolvendo no curso. Então, para mim, é um momento do dia que eu paro para estudar. Eu tenho que dar aula uma vez por semana. Essa semana até dei 2, quinta e quarta. E aí eu releio leituras que eu gostava muito, assim, eu gosto muito de estudar sobre sociologia, antropologia, filosofia, para entender os comportamentos das pessoas, sabe? Sim. E aí nisso, o processo de ajudar os alunos a criarem os seus projetos me dá aquela coceirinha, assim, primeiro de ver aquilo ali sendo realizado, não ser só um exercício de aula, né? Sim. Porque eu acho que ao longo da minha vida, todos os projetos que eu realizei começaram assim. E aí eu tô pensando assim, tá, qual vai ser o meu? Porque eu tô desenvolvendo aqui uns 12 junto com eles. E aí, amiga, assim, quando eu era mais adolescente, assim, sempre fui muito envolvida com grupo de jovens, grêmio estudantil, essas coisas. E eu dava o meu jeito de resolver, sabe? Tipo, tinha uma festinha no final de semana. Eu queria ir. E não tinha ninguém pra me levar, ou era em outra cidade. Eu pegava o telefone convencional da minha mãe, botava em cima da mesa e eu ligava pra todos os meus amigos até encher um ônibus pra eu poder ir na festinha. Entendeu? Menina visionária. E assim eu fui na minha vida resolvendo Eu também. coisas. Eu fazia meu pai levar, coitado. Não tinha pai. Desculpa. Sinto muito. Pesou o clima. Adoro. Eu sei, mas eu sei como é. Meu pai é 1%, amiga, dá salários pra todo mundo. Eu não tinha, mas eu fui criada por mulheres maravilhosas, que são o meu espelho, né? Tive amigas maravilhosas que fizeram parte da minha banda também, que com certeza me desenvolveram muito como mulher, assim. Eu mais se eu tivesse um pai. Não é, tá, pai, tá me dando tanta coisa. Mas é isso. E aí, eu acho que, aos poucos, eu percebi, assim, que... Sabe quando tu percebe, assim, cara, eu tô fazendo uma coisa aqui, mas isso pode virar um projeto, pode virar uma empresa, um novo negócio, um produto. Aquariana, né, amor? Exatamente. Então, a banda, por exemplo, que eu te contei, começou na escola. A Lili, que é aquela amiga que a gente também ganhou. A Lili, beijo. Aqui, ó. Eu amo você, Lili. Amo. Eu amo mais. Eu tenho certeza que sim. Isso daí. A gente começou na escola e era um projeto de cinema, da cadeira, né? Como é que fala? Da disciplina de literatura, que a gente tinha que fazer um filme. E aí a gente se envolveu no filme, criamos o roteiro, eu estava na direção, Já desde pequena sabendo. com 16 anos. 16? Acho que é 15 para 16. A Lili era a vocalista e a atriz principal do filme, e no filme tinha uma banda. E aí, a gente estava na sala de aula, adolescentes, né, pensando ali, a gente pegou até, eu me lembro que a inspiração do roteiro foi da Cláudia Tages, que era uma escritora gaúcha. A gente pediu autorização para fazer uma releitura do livro dela, escrever o filme, filmamos uma longa-metragem de 1 hora, na escola. Com 16 anos. E aí tinha uma cena que tinha que ter uma banda. Então, na hora que a gente estava fazendo o planejamento, o casting do nosso filme, a gente pensou assim, tá, a banda vai ser a gente. Eu posso tocar bateria. Mas tem como eu juro, eu sempre quis tocar um instrumento, a bateria já era uma coisa que eu tinha mais afinidade, eu acho que... Cara, eu bateria também. É? Você entrega tudo. Eu sou assim, eu gosto de, sabe, mexer o corpo inteiro, entendeu? Acho que a dança fez isso em mim também, eu sou aquela pessoa que gosta de sentar no chão, sabe, de ter contato com as coisas, mexer e tal. Então, eu quis tocar bateria ali, com 16, e aí virou uma coisa real, entendeu? A gente gravou uma cena, e aí, no dia seguinte, eu lembro que uma das meninas chegou com um flyerzinho, dizendo, olha, tem um festival aqui na cidade de bandas, quem sabe a gente começa a ensaiar e isso vira uma coisa real. E a gente falou, claro. Eu amo. Entendeu? A gente pegou uma bateria emprestada, um amigo meu começou a me ensinar a tocar. E aí, a minha família sempre me apoiou muito nessas ideias malucas que eu tenho, né? Hoje em dia eu moro em São Paulo, longe das minhas tias, da minha mãe, lá no sul, mas eu lembro muito Alegre.
Estão todas em Porto Alegre e Canoas, né? Ai, que delícia. Eu tenho um amigo que usa muito o hashtag Boa Canoas. E é um jeito que a gente se identifica aqui, os paulistanos, né? Com quem veio de lá. E aí eu lembro do dia, assim, que elas botaram fé, sabe? Porque a minha mãe gostava muito que eu dançasse, imagina a menina, né? Tem aquela coisa, né? A menina é mais delicada, não. Foi um sonho, né? Isso a gente já está se reinventando com a criação do meu filho, mas eu entendo que naquela época a dança era mais aceita. Sim. Até porque, né, amiga? Era só eu, meu corpo, dançando. E porque Quando eu bateria é inventei a caro. bateria, Eu sei, meu irmão tocou bateria, é caro. a pessoa comprar, precisava ter onde guardar. Exatamente, é barulhento, mãe não gosta, pai não gosta porque a gente tá cansado. Eu imagino hoje meu filho querendo tocar bateria. Eu ia falar o quê? Não vai. Ah, Eu ia desincentivar, eu não quero ir. assim, eu vou te dizer que a minha mãe aceitou, mas ela tinha um pouco de dúvida se eu ia continuar. E as minhas tias um dia se conversaram e vieram me contar surpresa e dizer pra mim: olha só, a gente vai comprar um kit de pratos pra tu continuar. Amo! Ai, eu tive uma família assim, amiga, também. A gente é muito privilegiada. Eu sou muito privilegiada, assim, porque minha família sempre deu um jeito de fazer as coisas acontecerem, assim. Sempre vim de uma família pobre, mas que sempre É. deu jeito. E eu acho que isso que de alguma maneira faz a gente hoje ter essa gana, né? De dar jeito. De dar um jeito. E pra mim, assim, não tem não dá, É, pra mim também não. sabe? De algum jeito vai dar. Pra mim é sempre assim, vou aprender a fazer. Tipo, não tem quem faz? Não, eu faço. Dá aqui pra mim que eu vou fazer, eu vou aprender. Nessa aí, eu lembro que a gente já tinha a banda Maestro consolidada, a gente tocava muito lá no Sul, né? Naquela época, o máximo que existia era fanpage no Facebook, não era a internet que a gente vive hoje, né? Era o Orkut, um grupo no Orkut, uma coisa Exato, e aí eu lembro que, enfim, a gente fazia show toda semana e tal, e aí um dia uma banda que eu gostava muito ia preparar um show especial. E aí eles me perguntaram: tu sabe tocar essas músicas, né? Tipo assim, porque seria mais fácil, né? Eu já toco essas músicas e tal. Eu falei: claro, até quando? Só me diz como que é o primeiro ensaio. E aí era tipo assim, de segunda pra quinta. Sim. Falei: tá bom. Eu ensaiei em casa todos os dias, de madrugada, que era o horário que eu tinha. Eu já morava sozinha nessa época. Comprei uma bateria eletrônica pra poder estudar. Pra não fazer barulho, né, também. E é isso, entendeu? Dando jeito. Science, 1989. Science, 1987, eu tô dando um jeito. Acho que eu já vim dando um jeito de nascer, assim. Eu falei assim, tô cansada aqui de ficar aqui em cima com os anjos, cantando aqui no além. Ninguém quer me mandar. Maravilhoso. Aí, sei lá, meu pai tava ali na frente de casa, minha mãe tava aqui, minha mãe falou, eu não vou casar com esse homem, não, com esse gordinho. É verdade essa história, amiga. A história Sério? meus pais moravam um na frente do outro, meu pai apaixonadíssimo, porque queria minha mãe. A minha mãe namorou 7 anos, o cara botou um chifre nela, ela largou, minha mãe é capricorniana, Tá. bem resolvida, Ela é assim, Ótimo. tipo, com ela não existe, assim, não existe sofrimento, minha mãe não chora. Tipo assim, aprender com ela. Minha mãe é ótima, assim. Eu era super, assim, não me emocionava tanto e me inspiro muito no jeito que tá contando a história da tua mãe, mas eu virei mãe. E hoje em dia eu choro pra tudo. Eu choro com tudo desde sempre, eu nasci chorando. A minha mãe disse que eu chorei 5 anos sem parar e que um belo dia eu parei e comecei a cantar. Ela falou, acho que você chorava porque não sabia cantar, sei lá. Que chorei muito, que foi desesperadora. Minha mãe ficou um palito depois que eu nasci, porque eu demandei. Eu demando até hoje da minha coitada mãe, te amo. Mas a minha mãe, assim, não é uma pessoa que chorava muito, ela não tinha essa coisa daquela maternidade, mas ela era a pessoa que faz, sabe? E o meu pai é pisciano, né? Em Mundo da Lua. Meu pai era o cara que ia me ver cantar, chorava e me prometia as coisas e não tinha dinheiro depois pra comprar, mas arrumava o dinheiro pra comprar. Porque eu canto desde os 6 anos. Então, assim, uma família muito legal, mas a história é isso. Meu pai eles eram vizinhos de frente. Meu pai queria sair com ela no pai 17 para 18, minha mãe 23. Ele tinha um carro, aí um dia ele falou, não, Valéria, eu te levo no clube. Minha mãe, não, eu vou a pé, não sei o que. Foi, tipo assim, toda, sabe? E aí depois ele convenceu ela na dança, aí ele se mudou. Aí quando ela voltou de viagem e viu que ele tinha se mudado, ela, ué, mas cadê o Eusébio? Aí todo mundo, ele se mudou, não sei o quê. Agora eu quero. Aí se encontraram no clube, meu pai seduziu ela na dança, que meu pai é um ótimo dançarino de Michael Jackson. Seduziu. Ficaram, amiga, em um mês minha mãe tava grávida. Então, assim, eu acho que eu tinha uma urgência em nascer mesmo. Eu falei, gente, pode parar com essa palhaçada. Quero descer logo. Quero descer. Já, então, Science 1987 dando jeito pra fazer as coisas. E até hoje. E é isso, né? Então, acho que isso é muito bonito também da nossa parte, das nossas famílias, né? De ter. E é isso, é um privilégio também ter
quem faça isso, porque ainda mais na nossa época, a maioria dos pais, eu sei pelos pais, não sei como eram os pais dos seus amigos, mas os pais dos meus amigos não eram grandes incentivadores, nem da arte, nem de nada que fugisse de um lugar, né, muito, tipo, formal, assim, tipo, da medicina, direito. Ah, quer tocar violão? Até pode, mas tem que fazer uma faculdade. E os meus pais também sempre incentivaram, amiga, sempre. Tanto que, assim, violão, microfone, a gente não tinha grana. Meu pai perguntava, o que você vai querer de Natal? Eu, tipo, eu queria um teclado, eu queria um violão, eu queria um microfone. Era sempre um presente bom no ano, ali ele ia lá, ele se batalhava pra conseguir comprar e tal. Então, sou muito grata, sabe? Acho que até hoje, assim, eu falo que o meu maior exemplo veio de dentro da minha casa, mesmo do corre deles ali, né? Desse corre real, né? Esse corre real. É. E aí me diz uma coisa, o impacto do treino na vida da mãe, assim, e do filho, que eu vejo, que eu acho incrível que você às vezes vai, e que você comprou, é um patinete, não é? É. Meu coração, porque eu sou uma mãe medrosa, sou uma mãe meio assim, sabe? Pode não parecer, mas eu sou. Quando eu vejo as crianças andando nessas coisas, eu fico, vai cair, a criança vai cair. E eu vi que você comprou pra ir pra... Ele ganhou. Pra você ir correr, ele vai de patinete, você vai correndo. Você acha que você virou uma incentivadora, assim, do seu filho? Tipo, eu acho que ele te vê nesse lugar, assim, também. E isso é muito legal, né? Acho que sim. Até antes de vir pra cá, eu estava meio emocionada, porque eu estava me arrumando, e ele estava do meu ladinho assim, ai, como você tá linda, amor. Ele é muito fofo, né? E falou, você fez essa maquiagem há quanto tempo? Aí eu falei, acho que uns 10 minutos. Ele falou, tô maravilhosa. Gente, E eu acho que por um tempo eu cometi o erro que muitas mães acho que devem cometer, que era querer que ele gostasse do que eu gosto. Então eu já botei ele sentado na bateria pra ver se ele queria tocar, jogá-los. E eu sou aquela mãe que faz piquenique, que pinta. Eu não sou a melhor pra brincar de bonecos, sabe? eu também nunca fui. Então eu entrego o que eu posso, né? E quando eu vi que ele tinha algum interesse pelo esporte, foi que eu chamei ele pra corrida. Mas claro, acho que a minha maior dificuldade e o que eu mais sinto, né, depois da maternidade é o meu livre-arbítrio, é a minha independência, que eu sempre valorizei muito. Eu falo para as pessoas com quem eu me relaciono, com as minhas amigas, cara, eu preciso que agende comigo com o mínimo de antecedência, porque hoje em dia é muito difícil organizar minha agenda. É uns 15 dias, Pra eu conseguir organizar todo esse rolê. E aí eu senti que eu estava deixando de correr, às vezes, no tempo que eu estava com ele. Mas ele também estava me demandando: "O que que a gente vai fazer?" Porque eu e o Teodoro, a gente tem o mesmo problema, a gente odeia tédio, Eu também. né, sabe divertidamente, ele tem esse letramento, né, entende as emoções, a gente conversa muito sobre isso e ele sabe que ele não gosta de tédio. Eu tento fazer ele ficar paradinho, a gente botou uma rede em casa para ele poder ficar ali lendo, pensando na vida e ele tá vindo Se comigo. esforçando. E aí a corrida foi um desejo meu, assim, de a gente ter a nossa atividade, o nosso momento de mãe e filho, sabe. Só que eu não podia botar ele pra correr no mesmo pace que eu, Não. e também me frustrava a gente brincar de correr, porque eu queria correr de verdade, eu queria aproveitar pra fazer um treino. Sim. E desde que eu comecei a testar o patinete, que foi uma grande solução, eu comecei a fazer conteúdo sobre isso, Amiga, eu acho que porque ele destravou, assim, de uma maneira que ele estava na pira do patinete, ele queria muito, ele pediu de Natal, ele ganhou e a gente falou: "Tá, vamos botar esse patinete na rua". é muito. Aí, claro que eu recebo mensagem da minha mãe e das tias, né: "Coloca aí uma proteção a mais", porque, né, mas a gente não anda na rua, a gente vai ali no Minhocão no final de semana, então eu consigo correr mais e por mais tempo, botando ele do lado no patinete. E aí a gente vai começando a criar outras atividades lúdicas, né, então a gente tem a nossa playlist da corrida, que a gente escuta música junto, sabe. E eu já botei ele também pra correr, de verdade, né, já fez prova, Ai, que incrível! e ele já correu 4 quilômetros comigo também. Gael correu comigo 5 quilômetros uma vez também. E aí, amiga, esse conteúdo aliado é demais, eu vou te mandar depois. Eu quero. E o dia que eu escrevi o Tá na primeira prova, era uma provinha de 100 metros. E eu fui, assim, trabalhando com ele o emocional, querendo ser adulta, e dizer assim: "Filho, a gente não vai pra competir, a corrida é só sobre diversão, vai ter outras crianças lá, é sobre a gente ter contato com o esporte e tal". Sabe, amor. Quando o Teodoro começou, eu vi que ele estava em primeiro lugar, acho que eu falei: "Corre, não para, me dá sua".
Eu grito nesse vídeo até não conseguir ter voz no final da falando. Porque ele ficou no primeiro lugar, né? Que é legal. E aí, eu acho que ele puxou um pouco de mim, essa vontade de se testar, de querer provar que consegue. Eu só fico tentando fazer com que ele não seja tão competitivo, que ele saiba o poder de ser insignificante, como tu falou. Ele precisa entender, cara, que ele é uma gotinha do oceano, que ele não é melhor que ninguém. Eu fico falando muito sobre isso com ele também, porque essa coisa da exposição, de eu falar das minhas experiências enquanto mãe com ele, faz com que às vezes ele se sinta um pouquinho mais Lógico. especial, ele é mais desenvolto na escola, né, mas É igual o meu, cara, a mamãe trabalha com isso, então é por isso que tu conhece um pouco mais sobre produção de vídeo, me ajuda. As outras pessoas, eu sempre falei isso pro Gael, né, tipo, pra ele entender que a mãe dele era diferente do resto de quase todas as outras mães, porque na escola dele não tem outra mãe. Cantora, publicitária, atleta, criadora de vídeo, tipo assim. Mas vamos, Eu não Pode, sou pode. entrevistadora, mas eu quero perguntar. Como que ele conta na escola o que que a Kiana faz? Ele sabe? Eu não sei, mas assim, eu lembro que uma vez é cantora. Ele fala pra todo mundo, minha mãe é cantora. E aí ele fala as músicas, ele mostra pros amigos, e ele estuda com uma prima, né? Tá na mesma sala e tal. E ela, a artista, minha tia é famosa, minha tia conhece o Miguel Philp. Tipo assim, é muito engraçado, porque aí eles não têm muito ainda a dimensão, né? Não. Pra eles, assim, pra ele. É uma É brincadeira. uma brincadeira. E o Gael tem 12, então agora vai fazer 12, tá começando a entender. E aí, pros amigos, as coisas é tipo a tia que todo mundo acha que tem, sei lá, 18, 19 anos, porque eles não entendem que eu já tenho quase 40. E a tia que eles gostam de muito, que leva pra sair, pra passear e tal, e que é famosa. Tipo, a tia famosa. E é meu sonho, amiga, assim, eu sempre falei, meu sonho é ser uma grande tia famosa, que meu sonho não era ser mãe. Tenho. Sei que você teve. Você tinha essa vontade, esse desejo? Acho que nem deu tempo de pensar, sabia? Porque eu nunca tive. Eu tinha certeza que eu não queria ter filho. E quando eu falo isso, as pessoas ficam até meio tipo, falo, gente, isso não quer dizer que quando eu descobri, eu automaticamente, eu não, tá, melhor mãe do mundo. No outro dia eu já tava comprando sapatos e roupas, pensando no quarto, eu falei, agora é meu papel de mãe. Agora eu serei uma grande mãe moderna. Sim. Mas não queria, eu queria ser a tia famosa, rica, que ia levar as crianças pra Disney todo ano, sabe? Eu acho que eu teria feito mais coisas na minha vida profissional, mas talvez até eu não teria tido noção dos meus limites. Se eu não Mas eu, às vezes, acho que a gente não teria chegado no lugar que a gente chegou também. Porque essa coisa da gente ser plural, eu fui, por muitos anos na minha vida, eu fui a pessoa que todo mundo falava, ai, a Kena é super talentosa, faz 1000 coisas, não sei se você passou por isso também. Faz 1000 coisas, mas nunca faz nada. Nunca foca em nada, nunca termina. Eu começava e aí me entediava, largava no meio do caminho. Ah, já sei fazer isso daqui, vou embora, fazer outra coisa. Eu sinto que depois do Gael, depois da maternidade, e assim, sei lá, vamos pensar dos 32 anos pra cá, eu sou uma pessoa muito mais, obviamente, madura, maturidade, todas essas coisas, mas eu tenho muito mais foco e determinação, e eu falo assim, cara, eu sei onde eu quero chegar naquele lugar, porque eu quero chegar pelo meu filho também. Também, lógico. Eu digo que quem não é mãe não faz a menor ideia desse rolê, né? Não tem ideia do que a gente pensa, o que a gente vive. Não. E eu acho que isso me motiva bastante também. Tanto a maturidade emocional que a gente ganha pra poder explicar. Sabe aquela coisa assim de dizer, explica como se eu tivesse 6 anos? Ensinar um ser humano é isso, é ver ele maturando as emoções e a gente tendo que explicar como lida com a tristeza, a frustração. E naturalmente eu também amadureço nesse processo, né? É porque a gente tem que a gente aprende que às vezes eu olho o Gael muito mais maduro do que eu em certas situações que eu já tava, tipo, aí, e também tem que controlar o nosso sentimento e as nossas reações, às vezes, porque às vezes a gente quer, porque a gente também é ser humano, né? Claro. Mãe é ser humano. E eu escutei um negócio hoje de manhã no podcast, no Bom Dia Óbvios, apareceu pra mim Marcelo, te amo, queria dizer que o meu sonho um dia é ser entrevistada por você e você me entrevistar. E te entrevistar, na verdade. E aí, foi um recorte que até tinha muita gente depois falando mal, que era um recorte sobre mães narcisistas. Não vou lembrar agora o nome da entrevistadora, mas ela é da convidada, mas acho que é uma psicóloga, psiquiatra muito foda, famosa, que eu não lembro realmente o nome agora. Mas ela falava sobre que, tipo, hoje em dia, às vezes, todo mundo fala que minha mãe é narcisista, porque é narcisista, não sei o que e tal.
E aí eu achei pesado até esse recorte, porque eu acho que as pessoas que viveram com mães narcisistas, tipo assim, um outro lugar aqui. Mas eu também entendo quando mulheres como nós, mães, que não somos narcisistas, obviamente, mas a gente também foca na nossa carreira. A gente, né, tem guarda compartilhada, que nem meu filho tá morando com o pai faz 1 ano. Eu adorei saber. Tipo assim, Guilherme é maravilhoso. Do ano passado, quando eu fui pra Europa, morar fora, me apoiaram. Ele foi morar. Hoje ele faz o papel da mãe, querendo ou não, né? Mas aí outro dia eu pensei nisso, falei, hoje eu sou o pai. Eu falei, não, gente, ele é o pai e eu sou a mãe. Ele tá fazendo o papel de pai, que era o papel que todos os pais deveriam fazer. Exatamente. E ele tá fazendo. E eu tô fazendo o papel de mãe, que tá tudo bem também. Eu abri mão por muito tempo da minha vida, da minha música, da minha carreira, pra cuidar, gerir aquela criança. E fiquei muitos anos com ele ali, mas nesse momento da minha vida não dava pra eu conseguir conciliar, colocar ali eu fico imaginando hoje, eu trabalhando do jeito que eu tô e tendo que levar o Gael. Mas tudo isso é pra ele. Mas aí o quanto lá na frente, qualquer coisinha, qualquer trauma, porque vai ser tudo traumatizado mesmo trauma. tudo. A gente é maravilhosa, mas eles vão ter trauma. Vão ter, porque minha família foi maravilhosa, amiga, eu faço terapia faz 20 anos pra curar minha família. Curar o quê? Que eles foram incríveis. Mas aí, entende? Outro dia eu parei pra pensar isso, falei, mas o que eu tô querendo curar tanto essa minha mãe aqui, coitada, que é incrível? Coitada dela, deixa ela vender, e minha relação melhorou. Porque aí ela fala isso ali no podcast. Qualquer coisinha que vai ter lá na frente vai ser culpa da mãe. Sempre vão culpar essa mãe. Ou porque abandonou, porque amou demais, ou porque não sei o quê. Priorizou. Porque se priorizou, porque agora a Ekena, mãe, hoje tá priorizando, a Bruna tá priorizando, e aí o filho acaba ficando ali meio... E aí vai sempre ter... Não, porque a culpa materna é uma ferramenta de controle, né? Com certeza. Pra gente não querer mais, não querer ocupar mais espaços, ter mais poder, né? Exatamente. Eu sempre, assim, todos os dias eu vivo com isso e já ouvi... Com isso. Terapia? Terapia, eu acho. Mas eu tenho uma amiga minha que tem pai que trabalham com jornalismo, comunicação, e sempre que eu me sinto frustrada porque eu não consegui fazer tudo que eu queria pelo Theo, e normalmente quem me atropela é o trabalho, Lógico. eu pergunto pra ela, mas como que era? Ela diz, amiga, tudo certo, tá tudo bem, entendeu? Que às vezes a gente se culpa porque a criança chegou um dia atrasada na escola, Ou porque ele é o miojo. não comeu bem hoje, ou eu tive que ficar mais tempo na frente do computador e tal, mas no fim, o Teodoro sabe que o tempo que eu tô com ele, eu vou ter atenção plena e muito dedicada, né? E no outro tempo, eu tenho conversas sobre isso com ele tem 8 anos, de cara, eu tô, tipo assim, fazendo dinheiro pra gente. Pra gente poder viajar, passear. Exato. E ele tá aprendendo sobre economia, sobre priorizar as coisas. Esses dias ele chegou da escola com um bilhetinho e falou assim, mamãe, vai ter um passeio que custa mais de R$ 400. Eu não vou. Eu amo o Gael assim também. O Gael Cara, o Guilherme abriu pra ele aquela conta da Nubank de filhos pra guardar o dinheiro, pra fazer a caixinha, aquela caixinha que rende. E aí, todo final de ano ele ganha um dinheiro, assim, da família e tal, que hoje em dia a gente não dá, a gente não, mas a família do Guilherme não dá. a família às vezes dá dinheiro. Dá dinheiro. Eu acho ótimo que dê mesmo, fazer essa poupança crescer do menino pra poder gastar lá na frente. E aí, a gente tenta ensinar ele, porque, por exemplo, eu não tive esse ensinamento sobre Claro. Brasil, né? Brasil e tal. Brasil. E eu fui aprender isso graças a Mari, que é a minha empresária, eu falo isso pra todo mundo, que é uma pessoa, assim, maravilhosa que passou pela minha vida e das estatísticas e sabe gerir o dinheiro, sempre soube, me ensinou. Nos últimos 3 anos, hoje eu sou uma pessoa que eu sei poupar, que eu sei guardar, que não gasto mais, sabe, não sou mais impulsiva, louca de ficar, porque, amiga, o Serasa, assim, ó, foram anos de Serasa na minha vida. Muitas vezes, ó, podia ser o patrocinador desse projeto. Aqui, né? Eu tenho estudo de casa. Aqui, ó, tem um estudo de casa. E aí, eu ensino também tudo isso e ele tá guardando dinheiro agora. Que legal. Ele acha o máximo. Perfeito. Aí ele fica, pai, quanto é que tem na minha caixinha e tal? Isso é ótimo também. A gente tem que entender que é para além, né, também a maternidade, não é só... Claro. E eu acho que, assim como de alguma maneira você é um espelho pra ele enquanto ele me vê trabalhando, porque ele quer ser ator, dublador, né? E eu muito vejo ele nessa função. E eu incentivo, eu quero que ele se desenvolva. Quando eu tô fazendo vídeo, às vezes ele me dirige, sabe? Pra entender um pouco mais E aí, às vezes, ia fazer... desse universo.
E isso pra ele hoje em dia é uma brincadeira, claro. Mas Eu até faço conteúdo de vez em quando com ele e eu sempre falo que tem que ser divertido. Então, assim, se eu vou gravar alguma coisa com o Teodoro, às vezes a gente fica 8 horas, 10 horas gravando. Porque a gente para pra fazer batatinha, a gente para pra brincar, entendeu? Gente, porque tem que ser legal, porque é uma criança também. Exato. E Mas ao assim, mesmo tempo, essa mesma criança aprende a economizar, limpa a casa comigo. O Teodoro, quando a gente se mudou de casa, que a gente se mudou em abril desse ano, eu amei que ele tem um poder de se reinventar e aceitar o novo. E aí eu percebo quando ele tá criando argumentos pra dizer, não, tá tudo bem. Claro que ele gostava da casa antiga. sim. Mas tá tudo bem, se é bom pra nós, mamãe, tá tudo bem. Então, quando ele foi conhecer a casa nova, a gente olhou e tal, o jeito que ele contava pras pessoas, ele dizia assim, cara, é muito boa. O balcão da pia, dá pra lavar a louça super bem, que é da minha altura. Sim, Entende? entendo. Nessas verbalizações, assim, purinhas da infância, por isso que eu acho que todo mundo deveria conviver, ter oportunidade de conviver com crianças, é que a gente vê que a gente tá deixando alguma coisa. Não, essa é muito legal. Essa parte, assim, de ver essa construção, né? Porque eu sempre falava, gente, uma criança não é uma criança é um ser humano que um dia vai ser um adulto. Uma pessoa Uma pequena. pessoa pequena. É uma pessoa que hoje o que você fala e põe nela, Lembra. e ela lembra. O Gael tem altas habilidades, então a memória dele é um negócio que ele lembra. HD novinho também, né? Tipo assim, HD novinho, 11 anos, ele lembra de coisas, tipo, sei lá, 2 anos já fala, Gael, pelo amor de Deus, meu filho, quem vive de passado é museu, eu já dou essa, porque, tipo, eu já fico, meu amor, vamos pra frente, sabe? Mas é isso, é uma pessoa, e a gente, como a pessoa maior ali do adulto, Sim. tem O adulto que tá no controle. que ficar no controle. Várias vezes eu penso, cara, sou eu que tô com o controle dessa situação, eu não sei o que fazer. Exatamente. Ah, eu queria ficar aqui, gente. Vamos fazer mais uma, vem bom, amanhã. Vem amanhã de novo. Vamos fazer um com ele? Eu quero troca de entrevistar. roupa e Vamos. faz outra. Eu quero, porque, cara, que delícia. E passou muito rápido. E eu tô, tipo assim, Não, nem sei que horas são, gente. quero parar. Mas eu quero, assim, uma última não é uma pergunta em si, mas eu queria saber a mensagem que você, Bruna, atleta publicitária, mãe, baterista, professora, mulher incrível, empreendedora que você é, essa amiga potente, que eu já considero muito minha amiga. Sim, histórias parecidas já virou minha BFF da infância, dá licença. A gente vai fazer uma tatuagem. A gente vai sair daqui. Ai, eu amo. Eu sou essa pessoa doida que eu quero. Eu falo, ai, vamos agora. Eu queria que você me falasse assim, ó, qual é, resumisse pra mim, o teu corre real? O meu corre real. O corre real, você não precisa resumir não, você pode tomar seu tempo. Acho que se eu fizer essa pergunta hoje, amanhã, e mês que vem, ela vai mudar, né? O corre real de hoje. Hoje, meu corre real é que, pela energia que eu tenho de viver, eu consiga mostrar para outras mulheres e para pessoas que vieram de diferentes realidades, culturas, lugares sociais, mostrar que dá pra gente fazer, sabe? Eu acho que um pouco disso que a gente vem brincando, né? Que a gente ama várias profissões, porque a gente quer fazer muito e tal, vem dessa ânsia de ocupar lugares e mostrar que a gente pode, sabe? Uma das coisas que mais me motiva é quando eu acho que alguém tá me impedindo de ocupar um espaço de liderança, ou num esporte, ou num hobby. E tem mais, né? Eu, como mulher, muitas vezes me senti bloqueada de fazer certas coisas, porque eu percebo que eu me cobro para ser boa. Mas eu quero ser livre. Então, eu quero poder fazer o hobby que eu quiser, e eu quero, inclusive, ser ruim em vários deles, né? E não ter que monetizar, às vezes. Nem tudo tem que monetizar. Eu acho que essa cobrança e essa autocrítica que a gente tem sobre nós mesmas recai muito sobre esse sistema horrível que a gente vive. Até a Lela Brandão falou esses dias no podcast dela, eu fiquei até meio triste que ela falou, tem coisas que a gente não vai ver sendo resolvidas em vida, né? Não. E a gente não vai ver. Tá. Mas eu acho que eu deixo pro meu filho, que é um homem, né? Um dia vai ser um homem crescido, que vai se relacionar, que vai ter seus colegas de trabalho também. E para as mulheres que me seguem, que, cara, dá pra fazer. Eu acho que essa é a maior inspiração que eu costumo sentir, que é orgânica e que as pessoas vêm comentar comigo. Eu percebo que tu mostra que dá pra ser mãe, que dá pra trabalhar também, que dá pra viajar, que dá pra ter um esporte. Então, eu me coloco muito nesse lugar de, enquanto eu tô tendo energia para experimentar, eu quero muito puxar outras pessoas, inspirar outras mulheres, principalmente, pra gente ocupar lugares. Maravilhosa. Maravilhosa. Queria que você deixasse aqui as suas redes para as pessoas te seguirem, para quem tá ouvindo a gente, tanto no Spotify, no YouTube, Deezer.
Enfim, todas as plataformas de streaming. A gente tá em tudo isso. Tá em tudo, amiga. Amiga, a gente tá em tudo agora, eu tô amando. E logo, logo a gente vai estar na TV também. E aí eu quero que você diga suas redes aqui pra gente te seguir. Então, eu estou no @Bruno_A_Rodrigues, no Instagram, no TikTok também. Não tenho YouTube, amiga, mas no LinkedIn eu não sou muito boa também. Eu nem tenho LinkedIn, gente. Eu tenho para ter. Eu vou fazer um. Ai, agora eu sou aqui apresentadora. A gente Xuxa, Vamos resolver isso daí. Vai, por favor. Mas minha rede principal é o Instagram, onde eu converso e é onde eu me sinto livre. Porque, querendo ou não, no meu trabalho, eu tenho as marcas que eu atendo, os clientes que eu trabalho, e a gente vai se adaptando, né, a diferentes desafios. E no meu Instagram é o lugar que eu falo o que eu quero, que eu me sinto representada por mim mesma. Você pode ser você mesmo. Exatamente. Ai, muito obrigada por ter vindo. Vou te dar aqui, ó, a nossa patrocinadora, que a gente vai levar o quê? Um mimo. Loop Sport. Você que está assistindo, na sua casa, que você está ouvindo a gente, tem um Loop Sport junto com a gente, falando aqui sobre os corres reais, as pessoas reais. Essa daqui é sua. Essa garrafa maravilhosa aqui, ó, que você também tomou, essa vai curtir. Minha cor favorita. Não, gente, eu amo. Ai, gente, Todas eles são incríveis, né? Eu amo demais. Queria te agradecer, Bru, por ter vindo, por ter aceito o meu convite. Eu fiquei muito feliz. Quando eu pensei nesse episódio, quando eu pensei em falar sobre mães e atletas e pessoas múltiplas, a primeira pessoa que me veio na cabeça, eu falei, cara, eu vou convidar, pode ser que ela me tope? Pode. Mas eu fiquei muito feliz que você veio. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. Eu amei ver de novo. Ai, eu quero demais. E vou fazer um podcast pra te convidar agora. Amiga, por favor. Ai, por favor, é que eu quero. Eu amo esse podcast da vida também. Então tá, Obrigada. E eu quero agradecer você que tá aí, que assistiu a gente, que acompanhou essas histórias lindas que passam aqui nesses episódios incríveis do podcast Fala Equena, pessoas reais e corres reais, com o apoio da Loop Sport. E te convidar para não esquecer de seguir a gente, né, no @FalaEquena no Instagram, no Equena no YouTube, no Spotify, em todas as suas redes de streaming, meu amor, que você quiser ouvir.